E olha só, um encontro debateu ontem aqui na capital estratégias de captação de recursos para a infraestrutura e desenvolvimento da região sul. Vamos ver. Entidades empresariais e lideranças do sul do Brasil propõem a criação de um fundo nos mesmos moldes do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que em 2017 conseguiram viabilizar 28 milhões de reais. Recursos do governo federal aplicados no desenvolvimento dos estados que integram essas regiões. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul querem que o fundo seja administrado pelo BRDE. Nós não queremos que se crie nenhum cargo, nenhuma estrutura administrativa, o BRDE pode fazer isso. Nós queremos apenas este fundo orçamentário para que nós possamos ter os recursos. A ideia inicial é criar um fundo orçamentário, que depois passaria a ser um fundo constitucional. Para isso é necessária uma medida provisória da Presidência da República. Não é justo que o Sul pague boa parte da conta e não receba nenhum fundo específico para a região. Eu acho que o problema de logística é um problema de todo o país, né? Porque nós terminamos vendendo muitos caminhões e muitos automóveis e nos esquecemos de fazer as estradas para esse transporte. Outro assunto em discussão é a abertura do mercado do gás para a iniciativa privada, medida que é defendida pela Confederação Nacional da Indústria. Pelo aumento da competitividade de todo o mercado de gás natural, porque a gente acredita que essa quebra de monopólio e a atração de investimento vai trazer muita oportunidade de geração de empregos e oportunidades de investimentos para o Brasil. O Fórum Empresarial Sul também destacou a importância do Sistema S. Em 2017, foram mais de 1 milhão de matrículas nas unidades de ensino mantidas pelas entidades no sul do Brasil. Frequentemente tem havido iniciativas, sobretudo no Congresso Nacional, visando incluir os recursos do Sistema S no orçamento da União, o que contraria frontalmente a lei que criou o Sistema S, como contraria também já jurisprudências pacíficas do Supremo Tribunal Federal, que considera que se trata de recursos do setor privado e que apenas passam pela Receita Federal, mas não se tornam recursos públicos. Um manifesto sobre os 3 temas em pauta foi assinado pelas lideranças presentes no fórum. Legal, olha só, nós já estamos aqui no estúdio com a Janine Alves, que é a comentarista de economia do Grupo RIC TV Record aqui de Santa Catarina. Ela estava ontem lá no fórum, acompanhou toda essa discussão, toda a formulação desse documento, né, que foi criado, né, Janine? E a gente queria saber se esse fundo pode ajudar ainda mais a aliviar a situação aqui dos estados do Sul, essencialmente o estado de Santa Catarina, que participou e tem grande interesse nesses recursos também, né, Janine? Exatamente. E a gente precisa fazer uma retrospectiva histórica, porque a Constituição de 88, ela criou um fundo que abrange 22 estados brasileiros e a região sul ficou fora desse fundo constitucional e é exatamente isso que se reivindica hoje, o dinheiro para investimento em infraestrutura. O problema é que a gente, esses recursos primeiro, né, tem que saber se realmente eles existem, são 7,5 bilhões, porque pode ser só uma rúbrica, ele pode existir só o valor no orçamento, mas não o valor financeiro para a cobertura. E segundo, a grande luta da região sul é de mostrar que nós também precisamos de dinheiro para o desenvolvimento, porque a região sul sempre utilizou muito bem o marketing, né? Estamos na região mais desenvolvida do país. Semana passada saiu o índice de desenvolvimento dos municípios e realmente os municípios mais desenvolvidos estão no sul do país. Só que essa compensação realmente nós precisamos receber, porque historicamente a gente gera mais riqueza do que tem retorno do governo federal. E isso acaba afetando os cofres públicos, principalmente nessa época de vacas magras, onde os 3 estados estão de pires na mão, esperando qualquer recurso para amenizar os impactos sobre os pagamentos mesmo. Hoje a gente sabe que o estado, principalmente aqui em Santa Catarina, tem dificuldade para pagar as contas básicas, já disse que vai ter déficit em 2018 e 2019, e qualquer dinheiro que venha para a infraestrutura é fundamental, porque através não adianta gerar riqueza se as nossas estradas não estiverem de acordo para escoar essas riquezas, para escoar esses produtos, né? Então isso a gente tem que realmente... A mobilização faz parte do processo. A gente começou com uma mobilização no CODESUL, que são os governadores dos 3 estados do Sul, mais o apoio do Mato Grosso do Sul. Mas a gente precisa, sim, de dinheiro para investimento, para que as estradas estejam adequadas para o desenvolvimento de Santa Catarina e da região Sul como um todo. E mostrando que
os estados precisam disso para poder continuar se desenvolvendo, mas que também existe a responsabilidade sobre as outras regiões que recebem o fundo e a gente acaba financiando, né? É verdade. A gente acaba financiando. Acaba dividindo um pouco mais dessa fatia, fica pouco para a região que precisa dessa melhoria, né? Dessa infraestrutura, né? Isso. E até para poder trazer mais investidores, inclusive, né? Exatamente, porque a infraestrutura é o que atrai investidores. Só que esse dinheiro ele também precisa ser aplicado, esse fundo, nos outros estados, nas outras regiões menos desenvolvidas, com mais responsabilidade, com mais assertividade. Por quê? Por enquanto lá o dinheiro não tiver transparência, não tiver clareza de investimento e não tirar esses municípios, né, tantos municípios do Brasil, da área norte, nordeste, centro-oeste, do subdesenvolvimento, mais a gente vai precisar continuar financiando essa conta. Cada vez eles vão pedir mais, né? Exatamente. E esse financiamento sai caro porque deixa de ser investido aqui. Então, a gente precisa equilibrar e a nossa base, principalmente parlamentar, precisa ter essa consciência, né, de também estimular o bom uso do dinheiro do outro lado, para que um dia a gente tenha um equilíbrio e consiga realmente, de fato, usufruir da riqueza gerada nesses 3 estados.